Olá, pessoal. Hoje é dia 25 de junho de 2025 e tem sido dias bem difíceis para a comunidade viajante, para as mulheres que viajam sozinhas, para os brasileiros de uma maneira geral. A gente ficou sabendo da morte da Juliana Marins no dia de ontem, a confirmação de que ela não resistiu à espera do resgate ao fazer uma trilha na montanha Rinjani, no vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia. E essa história atravessou a todos nós de uma maneira muito profunda, muito profunda. A gente está até agora tentando entender, é uma indignação, são perguntas que precisam de respostas, mas o fato é que a Juliana não está mais entre nós e a gente precisa agora honrar a história dela e de outras tantas Julianas que têm essa mesma sede de conhecer o mundo e de se sentir vivas vendo um pôr do sol ou um nascer do sol no topo de uma montanha. Todas nós temos o direito de escolher isso pra gente. Então, o que eu peço é mais empatia, mais compaixão, mais respeito e para que a gente honre a história dessa mulher, porque essa mulher sou eu, essa mulher é você que me escuta agora, que compartilha desse mesmo sentimento, e a história dela não pode ser esquecida. A gente precisa de justiça pela Juliana, que isso não se repita mais na Indonésia ou qualquer lugar do mundo que seja. A gente não pode permitir que isso aconteça dessa forma que aconteceu, tão negligenciada. Por isso, o episódio de hoje é um tributo à Juliana, é um tributo à história dela e à nossa história como mulheres de espírito livre, mulheres viajantes, mulheres guerreiras, mulheres corajosas, mulheres que escolhem viajar mesmo sem companhia, porque a gente acredita no poder da transformação que uma viagem pode nos dar. Hoje vocês vão conhecer a Júlia, mais conhecida como Júlia pelo mundo, e a Júlia é mais uma dessas mulheres que encontraram na estrada um caminho de reencontro consigo mesma e que hoje inspira e impulsiona muitas, milhares de mulheres brasileiras a fazerem o mesmo, a seguirem aquilo que pulsa dentro delas. Eu espero que vocês gostem desse episódio, eu espero que vocês estejam mandando oração para a família da Juliana, que estejam pensando na Juliana, onde quer que ela esteja, e que o espírito dela continue livre e em paz, onde quer que esteja agora. Let's go! Oi, Júlia, seja bem-vinda ao Wonder Woman Podcast. Muito obrigada mesmo por ter topado vir aqui compartilhar sua história com mais mulheres. Você é uma grande inspiração para muita gente e eu fiquei muito feliz que você disse sim para a gente conversar um pouco mais sobre os detalhes da vida de uma mulher viajante. Muito obrigada, Laís, pelo convite. Eu sempre gosto de estar nesses espaços porque eu lembro como estar do outro lado também. Às vezes a gente está buscando escutar uma palavra amiga, alguém que passou pelo processo que a gente quer passar e todo mundo ao nosso redor às vezes não entende ou não viveu o mesmo processo, né? Então é muito legal você também ter criado esse espaço. Que bom, obrigada. Bom, eu vi que você hoje acordou cedinho, madrugou e foi pra praia aí no Vietnã e se surpreendeu com o que você viu, né? Conta pra gente. Na verdade, eu nem dormi, porque o Vietnã é o segundo maior produtor de café depois do Brasil. Só que o café aqui é... Eu não tomo café normalmente, mas o café aqui é mais forte. Então eu fui tomar um café às 5 horas da tarde. Quem disse que eu consegui dormir? Uau! Eu fui terminar de fazer minhas coisas, me senti inspirada, produtiva, fui fazendo e fui ver às 4 da manhã. E o sol nasce aqui às 4h40. Uau! E aqui eu já tô acordada. O nascer do sol é um evento aqui, porque aqui todo mundo se exercita de manhã. Eu era a única estrangeira na praia, e eu tô a 1 quadra da praia, na cidade de Da Nang. Então, eu fui, fiquei ali uma meia hora na praia, aí eu dormi até meio-dia. Que legal, Da Nang, né? Divide o norte e o sul do Vietnã. Tá no meio. Que legal! E você esperava ver o que você viu na praia? As pessoas se exercitando? Não sou a pessoa que acorda às 5 da manhã, então eu nunca tinha acordado para viver de fato essa experiência. Foi muito legal, porque no Vietnã, você vê a vida real acontecendo o tempo todo. Isso é uma coisa muito legal de ser uma turista, de ser uma estrangeira aqui. Tem, às vezes, países que a gente sente que a experiência já tá um pouco maquiada pro turista, e aqui, assim,
A gente tá vivendo a nossa vida, você é um mero espectador, e eu adoro isso. Que interessante. Mas isso em alguns lugares do Vietnã? Eu senti que, no geral, é muito real e autêntica e o orgulho deles pela cultura. Autêntico. Se eu amo a Tailândia também, por exemplo, mas na Tailândia é muito fácil você não se mesclar com a cultura tailandesa se você quiser. Você pode só consumir do ocidental, só ficar com seus amigos ocidentais. E aqui você vê os vietnamitas também usufruindo do espaço público e curtindo a vida. Então isso é muito especial. Verdade, eu presenciei isso em Ho Chi Minh. Estava correndo no parque durante as tardes que eu estava passando por lá. E você vê as pessoas, grupos de meditação, os vietnamitas correndo, se exercitando, as pessoas dali usufruindo do próprio espaço. Eu achei incrível. Fora a comida. Para mim, eu declarei a melhor comida do Sudeste Asiático. Eu Qual que é a gosto sua muito da opinião sobre comida isso? tailandesa. Eu gosto de comida apimentada também. Então eu sou suspeita. Mas a comida vietnamita também é bem boa. É a mais saudável, eu acho, de todas. Amei. Ela é mais saudável, ela é mais. Eu senti isso, ela é mais fresca. Eu amei a comida da Tailândia, mas é mais gordurosa, tem mais óleo, tem mais, né? Enfim, delícias do Sudeste Asiático. E eu vi que não é a sua primeira vez aí no Vietnã, né? É a segunda vez. Na verdade, ele foi um dos últimos países que eu conheci num mochilão de 8 meses, que foi a minha primeira longa viagem sozinha. Isso foi em 2022, então já vai fazer quase 3 anos. Faz 3 anos agora, essa semana, que eu comecei esse mochilão. E foi o começo de tudo, assim, dessa sementinha que agora hoje virou um estilo de vida, né? E o Vietnã foi uma das últimas paradas. Então eu lembro que, na verdade, eu estava bem cansada, porque eu estava 8 meses na estrada. E é muito bom voltar um pouquinho mais descansada e mais aberta também. Um clima melhor. Eu peguei muita chuva quando eu vim da última vez, não fiz pesquisas. A gente vai viajando e aprendendo. Super, super, porque eu também passei por isso. Engraçado que o Vietnã estava na minha lista, assim, eu estava com tanta expectativa. Eu queria acabar minha viagem em Hanoi, quer dizer, no Rajan Loop, né, o que você fez. Quando eu cheguei em Ho Chi Minh, eu estava exausta, não sei o que aconteceu, meu corpo meio que travou, assim, aí eu acabei indo para a Indonésia, mudei completamente meus planos. Então eu estou com um pouco de fomo, confesso, vendo a sua viagem aí pelo norte. Porque me faltou muito fazer essa parte. Mas, enfim, a gente sempre pode voltar para os lugares, voltar com outra cabeça. E eu queria, então, entender como que foi esse processo, né? A Júlia de 2022 para a Júlia agora de 2025. Como é que você viajava antes? Como é que você viaja agora? O que mudou na sua vida de Muita lá para coisa cá? mudou, mas nem tanto assim. Eu acho que, na verdade, eu só adaptei algumas coisas. Eu fiz uma primeira viagem sozinha, com foco em estudos. Não foi a intenção, vou viajar sozinha, quero estar na minha própria companhia. Foi simplesmente uma vontade de estudar e me aprimorar no idioma do espanhol. E não tinha, nem me passei pela cabeça de buscar alguém para viver isso comigo. Eu só queria viver esse intercâmbio. Então foi em 2020 isso. Eu passei um mês estudando espanhol nas férias da minha faculdade. Eu fui para Espanha para fazer um curso. Eu estudava 6 horas de espanhol por dia. Porque na época eu tinha um sonho de morar na Europa, morar na Espanha, enfim. Voltei para o Brasil super animada para continuar dando andamento nesse plano. Voltei em fevereiro de 2020. E aí, pandemia. 2 anos e pouco se passaram e os planos foram crescendo, assim, eu fui entendendo que minha vontade, na verdade, não era morar fora, era simplesmente acessar novos mundos. Só que morar fora era a opção mais tradicional, mais aceitável e mais comum que eu encontrava. E aí, pelas redes sociais, eu comecei a ver que as pessoas começaram a compartilhar de formas de viajar mais barato. Mochilão, o que é isso? O que é mochilão? E eu fui entendendo esse estilo de viagem diferente, que você poderia trocar trabalho por hospedagem, você poderia dormir na casa de desconhecidos por aplicativos como o Couchsurfing, dividir quarto com pessoas em hostel. Isso para mim era totalmente novo 4 anos atrás. E aí eu fiquei juntando dinheiro durante a pandemia, trabalhando, terminando a minha faculdade. E antes de terminar a minha faculdade, eu fui fazer um intercâmbio acadêmico, que eu consegui uma bolsa de estudos, e o dinheiro que eu tinha juntado, eu acabei usando para mochilar. Então, eu fiz um intercâmbio acadêmico em Portugal, morei 4 meses em Lisboa, e eu emendei com um trancamento tranquei a faculdade por um período, por um semestre, e fiquei 8 meses viajando com esse dinheiro. Então, foram 6 meses pela Europa e 2 meses e meio pelo Sudeste Asiático, Tailândia e Vietnã. Então, essa viagem toda foi a minha primeira experiência com as viagens low cost, essas viagens super econômicas. Então, eu passei 8 meses viajando com um orçamento de 25 euros por dia. Era esse o meu orçamento. Então, eu passei por lugares como Suíça,
Escócia, Inglaterra. 25 euros, Sim, porque acomodação, muitos comida, desses tudo? períodos eu não pagava por acomodação, porque ou eu fazia troca de trabalho por hospedagem pelos aplicativos da Worldpackers e da Workaway. Eu fiz isso na Suíça, fiz em Praga, na Albânia, e eu fiz muito couchsurfing também. Então, me hospedei na casa de viajantes que moram naquela cidade e abrem as portas para as pessoas. Então, eu fiquei na casa de estrangeiros e pessoas nativas. Então, fiz couchsurfing na Turquia, na Escócia, na Irlanda, onde mais? Só quando eu fui chegar em países um pouco mais econômicos, como Tailândia e Vietnã, que eu de fato estava pagando as hospedagens, que aí pesava bem menos no bolso. Então, foi. Pra mim, foi a melhor, na época, a melhor experiência da minha vida. Aí eu tive que voltar pro Brasil para terminar minha faculdade. E porque simplesmente eu não tinha uma árvore de dinheiro. Eu tinha juntado esse dinheiro por 3 anos e tava acabando. E aí foi quando eu tive o choque reverso de voltar para um lugar, São Paulo, que eu cresci a minha vida inteira. Voltei para o mesmo trabalho. Eu trabalhava com gestão de projetos no terceiro setor, então no setor social. Eu amava antes. Aí eu voltei, já não amo tanto mais. Gastava 4 horas do meu dia em transporte público para ir e voltar da faculdade, do trabalho. Uau. Quando eu tinha acabado de acessar uma vida de total liberdade, independência, adrenalina. Uma outra porta se abriu, um outro mundo se abriu para você ali. E aí, quando a gente conhece, é difícil, né? Quando a gente vê, É é difícil impossível desver, desver. né? Como diz o outro. Aí era uma questão de entender como que eu pego essa Júlia que acabou de viver tudo isso e transformo isso em algo sustentável, porque eu não quero também repetir o ciclo de juntar dinheiro, viver esses períodos de euforia e voltar. Eu percebi que eu queria continuar. E eu, nessa época, tinha criado um perfil como hobby durante esse meu mochilão para ir compartilhando, porque eu sabia que eu tinha 20 anos. Quantas mulheres de 20 anos tinham a oportunidade ou entendiam que tinham a possibilidade, as que tinham a oportunidade, que tinham a possibilidade ou a coragem de fazer isso. Então, a ideia era incentivar e mostrar que era possível. E essa conta foi crescendo bem aos poucos, não era algo que eu pensei que se tornaria uma fonte de renda, nem nada do tipo. Mas quando eu voltei para o Brasil e todo mundo continuava perguntando, mas como você fez? Agora que você voltou, me ajuda a fazer isso também? Pensei, tem algo por aí. Eu passei o ano de 2023 estudando sobre produção de conteúdo, aplicando coisas que eu aprendi sobre negócios na faculdade e fazendo essa transição para empreender. E é isso que eu tenho feito desde janeiro de 2024, quando eu voltei para a estrada, dessa vez em tempo integral. Olha que interessantíssimo. Eu acho que é importante a gente falar então aqui para as pessoas, para as mulheres que nos escutam, que têm a mesma vontade sua de, mas assim, ir na parte mais prática da coisa, meio que um passo a passo, porque às vezes a gente complica muito o fazer as coisas, quando na verdade a gente só tem que começar com o que a gente tem, né? O que você diria que foi o seu caminho, assim, para chegar onde você tá hoje? Maravilha, exato. E é o que eu mais gosto de trazer como forma de produzir conteúdo, de orientar mulheres, é ser prática, porque às vezes a gente cria muitos cenários alternativos e a gente fica paralisada. Alguém uma vez me disse uma metáfora assim de pensa numa árvore, qual que é o fruto que está mais perto de você conseguir arrancar. Então, qual que é a porta de entrada mais acessível para você nesse momento? Não pensa só, eu não tenho ali aquele fruto de ouro, aquele salário de sei lá quantos mil por mês, aquele trabalho 100% remoto, porque às vezes é justamente no caminho que você vai conquistar isso. Então, o que eu quero dizer, às vezes um intercâmbio de trabalho por hospedagem é o que você consegue entrar nesse momento para você entrar na estrada. E assim você vai desenvolver um idioma, você vai conhecer pessoas, você vai descobrir novas formas de viver. Aí você vai subir um escalão, no sentido de descobrir novas possibilidades. Então, o meu passo prático seria esse de não seguir uma idealização. A gente é adulta, a vida não é perfeita, mas pegar qualquer porta mais acessível para você no momento. As mulheres que têm a minha idade, mais ou menos entre 20 e 30, têm oportunidades como ser au pair em outro país, fazer intercâmbio de trabalho, de morar um ano em outro país, por exemplo. Mas você pode ir fazer um mestrado, você pode fazer um curso online. Basicamente, assim, você começar a mudar a sua cabeça para ver oportunidades em tudo. E aí, qual que é a oportunidade que eu consigo agarrar agora? Sem pensar muito, porque eu vou me tornar a pessoa que eu quero ser no processo se eu agarrar essa primeira oportunidade. Então, faz 3 anos e pouco que eu crio conteúdo na internet, por exemplo. Mas faz só 5 meses que eu estou
vivendo 100% disso. É um processo, né? As pessoas esquecem que é uma caminhada, no final das contas. Não tem como a gente sair do zero e querer chegar ao 100. Até tem, mas isso é uma porcentagem muito pequena da população, né? Que tem esse privilégio de alcançar coisas de uma maneira muito rápida. Então, para pessoas que vêm do mesmo background que a gente, que tem que batalhar para conseguir as coisas, não tem fórmula mágica, né, Júlia? Exato. E eu sinto que eu também conquistei muitas coisas de forma rápida por o acesso a essas oportunidades de educação que eu tive de qualidade desde o começo, que já moldaram o ambiente que eu estava, de ter acesso a outras formas de conhecimento, saber outros idiomas, ter apoio emocional, não financeiro, mas emocional das pessoas ao meu redor, falar, você consegue, eu te incentivo. Então não dá para negar essas coisas. Mas o que também não dá é falar, mas eu não tenho nada disso, então não vai dar. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então por isso identificar qual é a oportunidade mais acessível para você, entender o seu cenário. Eu, por exemplo, tenho um privilégio de, eu tenho uma família que me receberia de braços abertos no Brasil se eu quisesse, se eu precisasse voltar. Nem todo mundo vai ter isso, então você tem que considerar isso no seu planejamento financeiro também, por exemplo. Quando eu saí para viajar 100% tempo integral, ano passado, eu juntei o que seria mais ou menos 3 meses de um custo de vida. Vão ter outras pessoas que vão se sentir mais confortáveis e vão precisar juntar 6 meses, um ano. Mas aí é você entender o que é realmente algo que é importante para a sua paz mental e o que também é uma paralisia de você ir logo e começar. Porque se eu tivesse esperado, vou juntar um ano de reserva, primeiro, vivendo em São Paulo, era muito difícil juntar dinheiro pelo alto custo de vida. Eu não estaria num ambiente com pessoas que estivessem me estimulando a crescer no meio digital, porque eu não conhecia ninguém lá. Então, para mim, foi muito mais inteligente e prático eu manter um custo de vida na estrada extremamente baixo, trocando trabalho por hospedagem, conhecendo viajantes. Sim. Porque eu também queria criar conteúdos de viagens. Eu queria ajudar mulheres a fazerem isso. Então, isso fez muito mais sentido para eu crescer de forma mais acelerada. Então, é entender que não é no lugar que você tá que você vai crescer, você vai chegar no lugar. Porque se fosse assim, você já teria chego. Exatamente. E falando sobre suporte familiar e das pessoas que te rodeiam, acho que isso é muito importante. Quando você decidiu fazer essa transição, né? Você saiu de uma área que é quadrada, vamos dizer assim, né? Administração de empresas, no escritório, etc. E decidiu seguir essa vida agora nômade digital, que você se considera, não é? Como é que foi a recepção da sua família, dos seus pais com relação a isso? E você é filha única? Sim. Então, mais uma, tô mais curiosa ainda para saber, né? Porque é filha única. Como é que foi para os seus pais isso? Eu sinto que foi um processo para mim e para eles, então não foi algo como eu sempre tive certeza que eu queria viver viajando ou algo assim. Foi assim, eu vou fazer esse intercâmbio porque eu estudar fora é importante para mim, é um sonho importante para mim. Até aí, isso para a maioria das famílias é, não, maravilhoso, estudar fora, apoiamos, vai. Aí eu vou para essa experiência e eu já, antes de ir, gente, talvez eu tranque um período para viajar. Tá bom, se você tem as condições, mas você tem que prometer que você vai voltar e terminar o seu curso. Eu falei para eles assim, gente, eu prometi para mim mesma, eu não preciso prometer para vocês, porque esse é um compromisso importante para mim também. Mas, enfim, tudo isso para dizer que eles sempre me criaram de uma forma muito independente, então nunca foi uma questão de pedir aprovação para fazer algo, foi sendo comunicado. Eu tô pensando em fazer isso, vou fazer. E eu aprendi ao longo do tempo de processar um pouquinho as minhas emoções primeiro, os meus planos primeiro, do que já trazer muito crua a ideia, porque vem os medos das pessoas, do outro. Então já chegar com um plano, digamos assim, mais ou menos, uma estrutura. Porque não era uma questão de, eu tô apresentando nada, não era assim, o que você acha? Meio que assim, eu descobri hoje que tem um negócio de trocar trabalho por hospedagem. Meio que assim, foi muito, tudo assim. E não foi pensado, porque a nossa relação sempre foi muito natural, de muita confiança, mas eu sei que não é assim para todo mundo. Então, para as pessoas que me seguem e perguntam sobre isso, eu aconselho muito de você ir moldando a sua ideia sozinho, pensando. Quais são os medos que você sente? Como que você responderia a isso primeiro? Porque se vem alguém já, quando você ainda nem pensou direito na ideia, vai te derrubar, pá. E isso vem para qualquer projeto na vida, né? Não só viajar. E eu acho que isso é uma coisa muito
cultural latina nossa também, da aprovação da Total. família. O que a nossa família Aprovação vai da pensar? Mesmo que família a pessoa tenha 30, 40, 50 anos, ela se banque, parece que sem a aprovação não é possível. É muito mais difícil você fazer sem o apoio, porque você sim. sente que você tem essa pressão para dar certo. Viajando, a gente percebe que pessoas de outros países é meio que, eu só fiz. Como assim? Exato, é muito cultural, concordo totalmente. E eu te acho uma mulher muito madura pra sua idade. Será que eu vou falar isso? Eu, não sei, eu acho que eu não falei, mas eu tenho 23, eu vou fazer Você, 24 daqui a um mês você e tem meio. 23 anos, ou seja, Gen Z. Então a geração Z, eu acho que tem uma coisa assim, acho que já crescem entendendo melhor sobre sentimentos, sobre aquilo que quer e que não quer. Você me passa essa impressão de ser uma mulher muito madura, da forma como você articula suas ideias e da forma como você passa isso para quem te segue. Então, essas questões de julgamento, de medo. Aonde você atribui isso? À sua família, mas você também tem algumas outras fontes de conhecimento que você bebe por aí, terapia? São várias coisas, eu acho. Isso foi algo que desde, não pequena, mas adolescente eu escuto de, você é muito madura para sua idade. Eu não cresci com uma família grande de primos ou coisas do tipo. Então, a minha criação, o meu ambiente sempre era muito adulto ao redor. Então, inclusive, é algo que o que me traz também um ponto de que eu sinto que é o meu diferencial, às vezes, de ter me sentir mais madura, às vezes para mim também é difícil acessar o brincar, o ser criança. Então, algo que viajar resgata em mim também, porque desde pequena eu fui muito séria, fiz tudo certo, a filha que fazia tudo certinho, não por pressão da família, mas eu simplesmente era a filhinha modelo que fazia tudo certinho, que tirava boas notas, e hoje é que eu me permito mais ser uma jovem irresponsável, brincar, fazer atividades que não envolvam estudos necessariamente, só pintar, só cantar, só dançar. E as Então, viagens te mostraram essa nova Júlia? sim, várias outras Júlias e me permitiram, porque eu sempre fui a mãe do grupo, eu sempre fui a responsável, então era como se eu estivesse sempre seguindo esse papel no ambiente que eu cresci, né? Então, hoje em dia, inclusive, eu postei uma story que eu tava dirigindo de moto aqui no Vietnã, e um amigo meu da faculdade, assim, você pilotando? Porque é nesse nível, assim, como assim a Júlia que eu conheço naquele ambiente que não atravessa a rua se o farol tá vermelho, tá Cara, mas é pilotando no isso que eu Vietnã. amo em viajar. É tão transformador, né? Se as pessoas tivessem essa noção de as versões que a gente descobre de nós mesmas, quando a gente pode ser quem a gente quiser, assim, sem a influência interna, na maioria das vezes começa em casa, e também Sim. externa da nossa cultura, e a gente vai para outras culturas, a gente vê como aquelas pessoas vivem. Você chega no Vietnã, todo mundo tá dirigindo sem capacete. Ué, é a cultura deles e deixa eu experimentar isso aqui também. Sabe, tipo, eu acho isso sim, me brilha os olhos. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto em viajar. E eu acho que você também deve se identificar, né? Com as Exato. várias versões que você já descobriu viajando pelo mundo. Exatamente. E aí essa questão de amadurecimento também aconteceu muito pela estrada também, porque como que você não vai se desenvolver se você viaja e você vai conhecendo outras culturas, outras pessoas e articulando em outros idiomas? Então, por isso que eu sou tão apaixonada pela ideia de mulheres com mais cedo elas descobrirem essa possibilidade de ir para fora do ambiente delas, não precisa ser necessariamente viajar, mas descobrir esses ambientes que chamam de terceiro ambiente, fora da casa, fora do trabalho, fora da faculdade. Porque você vai se desenvolver muito mais rápido no sentido do que você gosta, do que você não gosta, os seus limites. Eu me sinto muito privilegiada e grata de ter acessado esse mundo desde os 18 anos da minha primeira viagem sozinha, mas também no meu ambiente em São Paulo de ter tido esse estímulo para independência, para leitura, para estudar idiomas. O meu pai é professor de inglês, então isso também já me deu um baita acesso a Claro, novos mundos desde muito nova. claro. E por isso a minha missão é trazer, independente da idade. É sempre o momento, mas assim, se todas as mulheres tivessem essa experiência com 20 e poucos, 18, o mundo seria muito diferente. Quanto mais a gente Concordo puder. 100%. Você acabou de falar de idiomas, né? Eu acho que idioma é uma parte essencial para abrir essas portas, essas novas portas do mundo. E a gente não precisa necessariamente já começar a viajar se a gente quiser aprender um novo idioma, né? Você acha que esse seria um passo essencial para quem quer começar a viajar? Começar pelo conhecimento? Começar por uma língua que quer aprender, por exemplo? Eu sinto que
não saber o idioma deveria ser mais um motivo para começar a viajar, porque é durante a viagem que você vai ir se aprimorando. Eu recomendo um idioma que seja universal, né? O espanhol, por exemplo, se você for viajar pela América Latina, o inglês, se você for viajar para outras partes do mundo. Foi essencial e é essencial para mim para ter acesso à informação e conexão. Se você vem aqui para o Vietnã, se você pesquisa dicas de viagem para o Vietnã, quantas informações você vai encontrar em português e quantas você vai encontrar em inglês? Informações atualizadas. Então é sobre você ter mais liberdade, porque você tem mais perspectivas, e aí isso te permite tomar decisões melhores. Não porque o conhecimento em inglês é melhor, você simplesmente tem mais repertório, mais bagagem. Poder chegar e conversar com outras pessoas, fazer amizades do mundo inteiro, poder me hospedar na casa de outras pessoas. Então, sim, idioma para mim é essencial, mas não é para você esperar estar num nível para começar a viajar. Claro. Mas assumir essa responsabilidade. Aprende na viagem, inclusive, né? Mas assumir essa responsabilidade, porque a pessoa... Tem gente que me escreve há 2, 3 anos. Mas eu não viajo porque eu não falo inglês. Mas em 2, 3 anos, o que você inseriu na sua rotina? Né? Às vezes a gente se poda sem entender que o problema é que é a solução. E às vezes eu acho que as pessoas querem tudo pronto. Querem respostas prontas, querem as coisas dadas. E não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Eu tô curiosa pra entender como que você lida com o seu medo. Como é que é a sua relação viajando sozinha? Se você já passou por alguma situação de mais perigo? E como é que você enfrenta essas situações? Eu sinto que eu tenho um anjo da guarda muito forte, porque eu nunca enfrentei nenhuma situação que eu me senti em real perigo, como mulher viajando sozinha, por ser mulher, assim. Homens inconvenientes encontrei em todos os lugares do mundo, mas, inclusive em São Paulo, que era onde eu nasci e cresci. Nunca sofri assédio tal em outros lugares do mundo, tanto quanto em São Paulo. Então isso depende muito do seu referencial, né? Do que é segurança. Se vem uma mulher do Canadá e fala de segurança, é diferente para ela do que para mim como mulher brasileira. Mas gerenciamento de riscos, assim, como boa administradora, entender e tomar decisões que possam me fazer sentir mais segura. Então, chegar durante o dia num destino, fazer uma pesquisa antes de como que vai do aeroporto até a minha hospedagem, pesquisar um pouco sobre a localização, se tem um comércio perto, se tem movimento. Eu não levo pro extremo, e eu não gosto de agir no extremo de viajar, por exemplo, com um alarme, com spray de pimenta. Não é o que eu faço e nem o que eu gosto de promover, porque eu gosto também dessa energia de a gente confiar no desconhecido. Sinto que tem também algo que a gente vai desenvolvendo a nossa intuição, a nossa leitura em poucos segundos, como aquela pessoa nos faz sentir. E são tantas conexões que eu já fiz com homens, mulheres, famílias desconhecidas, que se eu tivesse já me fechado, não, eu tô sozinha, eu preciso me proteger, eu preciso estar no modo sobrevivência, não teriam acontecido. Então, o mundo é muito melhor do que... As pessoas são muito mais do bem do que ruins, do que a gente pensa. Mas fazer essa leitura de riscos, a gente vai aprimorando ao longo do processo. Muitas mulheres subestimam, acham que não vão saber fazer essas leituras, mas a gente sente, o corpo sente antes que a mente. Então, se eu tô fazendo eu gosto de fazer trilhas. Se eu for fazer uma trilha sozinha, já aconteceu de eu estar olhando para um caminho e eu senti no meu corpo, tipo, não vai. Eu não vou. Simples assim, escutar, né? Escutar o corpo. Antes do que a mente. Parece que ele fala antes. Fala, com certeza. A gente sua, o coração palpita. E a viagem, quanto mais a gente viaja, mais a gente aprende a escutar a gente também, né? E entender quais são esses medos. Eu gosto de anotar o que tá me dando esse medo. E eu tenho uma terceira pessoa. Eu não sou o meu medo. Aí eu posso dar um nome pra ela, Cláudia. Fala, Cláudia, o que você tá falando, Cláudia? O que é esse medo? Mas eu amo. Júlia, não sei, vai que a gente não consegue sacar dinheiro. Tá, pesquisa aí no TikTok, a geração Z atuando. Pesquisa no TikTok, como sacar dinheiro no Vietnã. Trocar o medo por como eu consigo ter a informação que vai me acalmar, por exemplo. Soluções, né? Trocar o medo por soluções. Porque muitas vezes a gente cria um monstro aqui que ele nem
que ele é desse tamanho, o tamanho de uma formiga. Eu sou uma pessoa muito racional nesse sentido. Ok. E falando sobre as suas versões, você disse que em São Paulo o seu colega falou, você, Júlia, você pilotando uma moto? Você pode contar um pouquinho pra gente das versões viajantes que você já descobriu? Que eu vi que você já saltou de paraquedas. Tipo parapente, Parapente, né? Uhum. Você aprendeu a pilotar moto. Como é que você enfrenta esses medos e vambora, deixa eu descobrir a minha nova versão. Sim, é muito curioso, porque eu vim para a Ásia pela primeira vez 2 anos e pouco atrás, e eu lembro de chegar em Bangkok no primeiro dia e olhar todo mundo nas motos. Eu pensei, eu subir numa moto? De jeito nenhum. Porque a minha mãe sempre falava que para ela tinham dois tipos de moto: as que já caíram e as que vão cair. Então eu cresci escutando isso. Tenho família que anda de moto também e já teve acidente, não dava esses medos, enfim. E aí deu, no final do meu primeiro mês na Tailândia, eu não tinha aprendido a dirigir nessa viagem, mas eu já pegava o Grab, que é o mototáxi. Com medo, as minhas mãos travadas, mas vamos indo. E aí agora, 2 anos e meio depois, dirigir uma moto se tornou uma das minhas sensações favoritas na vida, de botar uma música e me levar para passear. Então é muito doido. Isso de não forçar o tempo das coisas também, eu acho que, falando disso das versões da Júlia, teve a primeira versão que achou que viajar sozinha era mega independência, eu e eu. Então eu não fazia amigo nenhum viajando sozinha. Eu me isolava completamente. Mesmo na minha primeira viagem sozinha, eu fiquei em rosto, também não falei com ninguém. Fiz só as minhas coisas no meu tempo. Uhum. E foi importante para eu entender o que eu gosto de fazer, como que sou eu comigo mesma. Aí foi surgindo a Júlia que viajava sozinha para se conectar com pessoas, para se conectar com outras pessoas de outras culturas. A Júlia que se permitiu ser mais sociável, que era mais introvertida, e aí foi se permitindo ser mais sociável. Talvez justamente porque ela era mais insegura. O que os outros vão pensar de mim se eu falar isso, se eu agir dessa forma? Porque eu sempre fui acostumada, antes, na minha vida passada, a ser a que sempre fazia tudo perfeito na primeira tentativa. A que passou direto no vestibular, a que conseguiu bolsa de estudos para não sei onde, a que tirava boas notas. Então, eram muitos padrões que eu coloquei para mim mesma. Então, me desapegar disso. A Júlia que empreende. Nunca isso imaginou. Também nunca imaginei. Porque eu sempre assim, não, eu risco... Não, eu quero trabalhar. Meu sonho era morar em Nova York e trabalhar na ONU. Esse era o meu sonho quando eu tinha uns 15 anos. Fazer relações internacionais e morar na ONU. Morar em Nova York e trabalhar na ONU. E aí, hoje em dia, eu penso, alguém mandando o que eu tenho que fazer? Não, de jeito nenhum. Agora não tem mais volta. Talvez até tenha em diferentes formatos. Então, é muito curioso como a gente vai se permitindo se flutuar entre as versões de forma fluida, assim, porque é isso, se alguém... mas você não vai morar em nenhum lugar, você não vai parar quieta? Talvez eu pare. Talvez, se eu quiser, eu volto. Porque eu descobri que como eu posso acessar essas versões também, não só pelas viagens, mas pelos projetos que eu me jogo. O podcast também é algo que você sentar e falar e se expor e não sei o que, e assim, não é algo que eu 3 anos atrás faria. Mas a gente vai se expondo em diferentes coisinhas ao longo das viagens e ao longo da vida, que vão construindo tijolinhos pra gente se sentir mais confortável. Você acha que esse é o segredo? É a exposição? É a gente ir com medo mesmo? Sim, e se sentindo despreparada. Eu acho que eu sempre esperei muita coisa na vida pra me sentir preparada pra fazer. E aí virou uma chavinha de, não, é justamente o não estar preparada que é o motivo que eu tenho que fazer. Então eu tô agora lançando uma primeira expedição pra mulheres, pro Vietnã. Sim. E aí uma das coisas que eu fiz foi criar um documento, e aí eu tô anotando todos os dias aprendizados que eu tô tendo nesse processo, porque se eu vier criar outro grupo, a Júlia do presente ter memória muito melhor, vai ter registros. Mas a Júlia de antes estaria fazendo esse documento, tipo, ai, Júlia, olha, você errou fazendo isso, isso, isso. Tipo, hoje se punindo. Aí hoje é um pouco assim, olha só, eu aprendi que essas perguntas estão surgindo bastante. Tentando me divertir mais no processo. Acho que vem daquilo que eu falei de ser criança, de me divertir com o erro, de cair e rir. E quando a gente também muda essa chavinha na cabeça de que tudo é aprendizado, ao invés de ficar ali se punindo, muita coisa muda, a gente progride muito, né? Sim, o processo se torna mais leve. Total. E, Júlia, você tá como nômade digital há 1 ano e meio, certo? Certo. Ou seja, faz 1 ano e meio que você
tem como profissão o seu trabalho de criadora de conteúdo para as redes, é isso? Isso. E eu também tive, por um ano, o trabalho de professora de inglês online. Que não faz mais. Eu parei em dezembro de 2024 para poder focar no crescimento do meu trabalho. Da sua conta. Tá. É. Então, hoje em dia, você disse que você consegue se manter 100% do que você faz online? Sim. E aí, as fontes de renda variam muito quando você empreende, principalmente no começo, porque você precisa, como se fosse um polvo. Você tem vários tentáculos ali, várias fontes de renda diferentes, para você ter uma mínima previsibilidade. Esse mês eu não lancei uma expedição esse mês, mas eu fiz uma publicidade. E aí isso vai te trazendo um pouquinho mais de previsibilidade. Mas não é um salário fixo ainda, porque quando você organiza a sua empresa, você consegue depois tirar um prolabore específico. Mas é algo muito novo ainda também para mim. E eu que tive que tomar essa decisão. Eu poderia muito bem ter continuado focando em outros projetos, mas eu percebi que eu cheguei num momento que eu tava... A atenção que eu estava dedicando para o projeto de outra pessoa, que eu dava aula de inglês na escola de outra pessoa, se eu direcionasse essa atenção para o meu projeto, ele ia crescer numa velocidade maior. É um risco, mas é aquele risco que o empreendedor tem que tomar a certo ponto, né? Porque Exato. é isso, a energia tá... Chega um momento que é muito difícil conciliar tudo, eu sei bem como é. Quais são suas fontes de renda hoje na sua criação de conteúdo? Quais são elas? São consultorias de viagem individuais, então eu posso planejar a viagem sozinha de uma mulher no individual, a gente faz uma videochamada, eu trago todos os conselhos para aquele destino. Tem mentorias em grupo, que agora eu estou reformulando esse formato, mas de levar as pessoas desse processo, do zero ao embarque, do planejamento financeiro, de aprender sobre todas essas formas de viajar barato, todo esse apoio em uma forma de comunidade, para todo mundo poder trocar informações, se conhecer pela estrada. Então, eu já conheci vários mentorados pelo mundo, que tem sido muito especial. Publicidades para marcas. Então, se uma marca quer divulgar algum produto, algum serviço, ela pode... E ela quer divulgar para esse público, que é o meu público bem específico. São principalmente mulheres interessadas em viajar, interessadas em experiências, em conhecimento. A marca pode entrar em contato comigo ou eu posso entrar em contato com ela. E elas me pagam para fazer, talvez, uma inserção de uma divulgação num vídeo. Pode ser um vídeo no Instagram, no YouTube. Tem o canal no YouTube que dá para monetizar por anúncios. Então, quando vocês estão assistindo um vídeo no YouTube, aquele anúncio que passa durante o vídeo, se o canal da pessoa é monetizado, ela recebe alguns centavos por visualização. E aí isso aqui vai juntando. Então, são várias coisinhas. A expedição Viagens para Mulheres, que eu tô lançando a primeira agora. E eu acho que a última é marketing de afiliados. Então, se eu divulgo algum serviço com um cupom de desconto personalizado, eu ganho uma pequena comissão sob venda daquele serviço. Então, de um seguro viagem, de um pacote de internet, de uma passagem aérea. Então, são vários tentáculos que precisa ter uma organização e, eventualmente, delegar tarefas também é algo que eu começo a pensar em fazer. Delegar, por exemplo, edição de vídeo. Mas é muito, muito legal, porque você define com o que você quer trabalhar, os projetos que você quer criar. E eu imagino também que seja muito trabalho, né? Muita dedicação para todos esses tentáculos funcionarem. Sim. E eu queria saber de você quais são, então, os desafios dessa vida, né? O que é mais difícil e o mais prazeroso também na vida de nômade digital? Depende muito do formato, né? Porque você pode ser um nômade que trabalha para outra pessoa num formato mais CLT e o nômade empreendedor. Para mim, como empreendedora hoje, o maior desafio é você seguir o seu plano e não o seu humor para fazer as coisas. Principalmente trabalhando com criatividade e tudo mais. Então, trabalhar com a sua imagem também. Então, como seguir trabalhando e produzindo numa semana que a sua autoestima não tá daquelas, não tá das melhores? Como que você segue se posicionando como uma autoridade? Como que você segue se vendendo ali, trabalhando e fazendo as suas coisas? Então, ter organização para ter sistemas que te ajudem nesses momentos mais difíceis, para você não sumir da face da terra e, consequentemente, afetar o seu desempenho financeiro naquele mês. Então, o maior desafio para mim tem sido o meu maior aprendizado, é como eu crio sistemas para que eu não dependa tanto da minha energia no momento, da minha saúde. Vai que eu fico doente uma semana. Qual que é o impacto disso no meu negócio? E tudo isso ainda gerenciando a viagem, que também é um trabalho de onde eu vou dormir hoje, o que eu vou comer, para onde eu vou depois, porque eu não posso morar aqui para sempre, eu tenho tempo máximo de permanência como turista. Então, viajar devagar para mim se tornou essencial por causa disso.
Se eu trocasse de lugar a cada 3 dias, 1 hora que eu usaria para gravar esse podcast, para mandar e-mail para uma marca, eu teria que usar para ficar fazendo a minha mochila, arrumando e desarrumando a minha mochila. Então são coisinhas invisíveis que no começo é tudo, aventura, conhecer vários lugares. Aí você vai percebendo que o seu tempo tá indo, o seu tempo e a sua energia estão indo pelo ralo. Então é ter essa maturidade de eu posso fazer tudo, mas eu não devo fazer tudo. Eu acho importante dizer isso, né? Porque pode drenar muito a nossa saúde mental e física mesmo, esse processo de não ter uma rotina muito estruturada e depender do nosso mood, né? Igual você falou, para vender, ainda mais complicado. Como é que você lida com isso, criando conteúdo, né? Assim, porque como você disse, você depende disso para fazer seu dinheiro. Então, como é que você vê essa questão, né? Hoje em dia a gente está nessa era de ganhar dinheiro online que a gente não pode parar se a gente sumir, igual você falou. Pode ser que dê uma baixa. Como é que é essa relação para você, assim? Você já teve uma vontade de dar uma pausa, ou já de desistir, ou não? Como é que você enxerga? De desistir não, mas de pausa sim. Inclusive pretendo tirar uma pausa semana que vem, fazer um retiro de silêncio. Vipassana. Vai ser de 3 dias para eu experimentar e eu tô animada para ver como que vai ser. Mas eu me dou pausas constantemente, assim, pelo menos um dia da semana eu tento ficar off das redes sociais, mas essas situações foram me chamando a atenção justamente porque esse mês no Vietnã eu fiquei doente por quase uma semana. E eu percebi que muitas coisas pararam de rodar. Então, como eu lido com isso, eu começo a estudar sobre automações, por exemplo, como eu consigo automatizar alguns processos. Antes, por exemplo, para fechar uma consultoria de viagem, a mulher tinha que me mandar um direct. Como funciona a consultoria? Aí eu explicava. Aí eu ficava, vai, acha o horário comum, paga, agenda, faz. Hoje em dia eu consegui criar uma página, um site que tem ali o calendário e a pessoa dá 2 cliques e pronto, ela reserva. Claro que às vezes a gente tem uma conversa antes, tem gente que quer ter essa conversa humana antes de fechar alguma compra, tá tudo bem. Mas essas coisinhas, como que eu posso tornar o meu tempo mais inteligente também e criar conteúdos para plataformas como, eu não tenho um podcast, mas um podcast, um canal no YouTube, conteúdos que não sumam do dia para noite, como no Instagram também, para não gerar essa pressão. Construir essa proximidade com o seu público, escrever newsletters, coisas desse tipo. Isso me ajudar a tirar essa pressão e voltar a me divertir no processo. Então, se eu tô numa semana que, assim, eu tô saturada de não consigo pensar em ideias. É justamente eu preciso fechar isso aqui e eu preciso ir pra praia às 5 da manhã e ver as pessoas se exercitando no Vietnã. Porque aí depois disso eu fui tomar um banho e eu já tive a ideia. Cara, olha, isso no Brasil, talvez várias coisas do Vietnã seriam completas loucuras, mas aqui é completamente normal. Eu já conectei isso com... E às vezes é por isso que a gente acha que a gente tá louca, mas é porque a gente tá no ambiente errado e já me deu a ideia para escrever uma newsletter, então precisa sair e viver. Claro, concordo. Então tem que ter movimento, tem que movimentar a energia. Quando a gente tem um trabalho mental, o descanso não é físico, no sentido de ficar deitada. É o pior que acontece para mim. A minha vontade é ficar na cama, mas para eu descansar, eu preciso me movimentar. Eu preciso ir fazer atividade física, eu preciso sair e ver a vida acontecendo, porque o meu trabalho já é aqui, sentada nas telas. E na tela, né, a gente vê o mundo acontecer, dá uma limpeza mental. Bom, você como mulher viajante solo, claro que viajar sozinha não significa estar sozinha, né? A gente já sabe, tem várias conexões lindas que a gente conta pelo caminho. Mas você em algum momento já sentiu esses momentos de solidão, de baixa, de tristeza? Se sim, como é que você lida com eles? Sim, com certeza. E eu sinto que não tem a ver com a viagem necessariamente, só que por eu estar vivendo isso, parece que é nesse contexto. Mas conversando com as minhas amigas também de São Paulo, por exemplo, eu sinto que todas nós, principalmente no momento que eu tô do início da vida adulta, assim, tá todo mundo meio... O que é pra estar fazendo, gente? Porque a gente seguiu um script até agora. Aí agora joga a gente no mundo e, como assim, eu tenho livre-arbítrio para tudo, para fazer tudo, não tem ninguém mandando o que eu tenho que fazer. Então, pode bater essa solidão. E para mim, às vezes, é justamente isso de se eu não estou com outras pessoas nômades ao redor, pode dar um pouco dessa solidão de eu não tô. Até se eu for para um hostel. Porque o hostel agora tem pessoas que estão em outro momento de vida, às vezes que estão mochilando por um período de férias e vão voltar para a vida deles.
Isso agora é a minha vida. Então, pode se sentir solitário se eu fico muito tempo em ambientes que as pessoas não vivem uma vida parecida com a minha. E aí isso começa a me fazer questionar as minhas decisões e ficar olhando para a grama do vizinho como se fosse mais verde. Então, hoje eu tenho tentado ter mais cuidado em passar mais períodos onde tem uma comunidade nômade. Aqui na Ásia isso é muito bom, por exemplo. Porque ano passado eu fiquei mochilando e foi incrível, mas eu era sempre a única trabalhando no computador nos lugares. E aí ficava essa sensação de, ai, você devia estar aproveitando, você tem só 23 anos, vai viver. Mas eu também estou construindo algo para o meu futuro. Então, lidar com isso, quando eu lido com isso dessa forma, ligando para pessoas que eu gosto, para conversar, para falar, isso sou eu que tô assim, a pessoa fala, não, eu também tô assim. E aí a gente vai se solidarizando. Legal. Ou seja, conexões de pessoas que compartilham dos mesmos valores e mesmo estilo de vida que você. Sim. E você, durante as suas viagens, encontra pessoas bacanas que você faz amizade? E até assim, se a gente puder falar um pouco de dates pela estrada, porque eu sei que você compartilha um pouco das suas frustrações amorosas. Como é que é? Como é que é a vida da viajante nômade, a vida amorosa da viajante? Em questão de amizades, eu, faço conexões muito especiais por onde eu passo. Isso é muito, muito incrível para mim. Tem amigos que, mesmo em São Paulo, vivendo lá por toda a minha vida, eu vi menos vezes nos últimos anos que os meus amigos de estrada, porque a gente vai combinando de se reencontrar. Então, são pessoas que falam a mesma língua que eu. E aí, em questão de vida amorosa, foi algo que sempre também a Júlia da vida passada era totalmente fechada. Porque era insegura, não acessava, simplesmente não existia. Tipo, não, focada na minha carreira, na minha vida, não tem espaço para mais ninguém. Isso, no ano passado, ainda era muito forte, porque eu tava, meu primeiro ano de vida nômade, meu negócio, não tenho tempo para nada, para ninguém. É muito mais sobre a energia que a pessoa bota pro mundo do que estar viajando ou não, assim, porque as pessoas às vezes têm uma ilusão de que, você tá viajando, romances de verão toda hora, todo tempo. Não, depende muito no momento que você tá de vida. E aí, esse ano, eu comecei a me permitir só existir mais aberta a isso, sem buscar ativamente, no sentido de, preciso de alguém, nunca senti essa vontade de, ter um relacionamento. Por exemplo, a minha terapeuta me perguntou uma vez, como você se vê num relacionamento? Eu falei, não me vejo. Amei. Mas aí acendeu essa luzinha. Caraca, não me vejo. Então, que curioso. Já quer dizer muito, né? Então, completamente fechada. Completamente fechada. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E ela foi me fazendo fazer uns exercícios. Tipo, começa a imaginar, vai sentindo. E aí isso foi bom porque eu comecei a tratar possíveis conexões amorosas que eu venho tendo no último ano como tudo aprendizado, sem aquela expectativa de ser o amor da minha vida, não sei o que mesmo. Poxa, essa pessoa me ensinou algo sobre... É tudo um espelho. Essa pessoa me ensinou que eu preciso ter os meus limites em relação a não doar minha energia demais. Essa pessoa me ensinou que eu posso, sim, demonstrar, mesmo que ela não tenha... Demonstrado primeiro. Demonstrado primeiro. Isso foi outra coisa. Ela falou, como que... Isso. Ela falou, como que você demonstra interesse em alguém? Ela tem que entender nas entrelinhas. Ela tem que ter uma bola de cristal que lê meus pensamentos. Então, de novo, a Júlia também, que tá começando a experimentar nisso, de se permitir, tipo, ser a pessoa que inicia, de flertar, de lidar com a possibilidade da rejeição. Então, tem muitas camadas, né? Recentemente teve essa experiência de eu me permitir ser 100% eu sem pensar, será que vai ser intenso demais, nada demais? E aí, no final, teve uma rejeição de, opa, isso aqui não é o que eu tava buscando. E aí eu observei, como que eu lido com isso e como que isso afeta a minha validação, a minha relação com a validação do outro. O seu senso de valor também, né? Exato. Então, muitas experiências. Então, feliz que tô me permitindo, mas é bem mais fácil se fechar. É bem mais fácil não ter um relacionamento. Então, assim, eu nunca tive um relacionamento sério. Tem meninas que às vezes me escrevem também de como que tiveram que sair de uma relação ou
falar com parceiro sobre essa vontade de viajar. Eu nunca tive isso, então eu não tenho como dar conselhos. Mas esse é o resumo da minha ópera de vida amorosa. Legal. Até porque é nos relacionamentos que a gente se conhece mais, né? Então, por mais que a gente queira ficar aqui, é só relacionando que a gente se conhece. E a trancos e barrancos, mas e é isso, é assim que a gente cresce. Sim. Júlia, o que as viagens representam pra você? Como é que elas te transformaram? É bastante do que a gente falou, que elas são portais. Portais e espelhos, se eu tivesse que escolher 2 palavras, assim. Elas são portais para essas novas Júlias. Então, a Júlia que dirige uma moto no trânsito caótico do Vietnã. A Júlia que se permite ser ruim em algo pela primeira vez. A Júlia que se permite empreender. Todas elas foram surgindo por causa das pessoas que eu conheci, por causa das experiências que eu vivi, que eu não teria acessado talvez no mesmo tempo ou da mesma forma se eu tivesse continuado vivendo a vida exatamente da mesma forma em São Paulo. E também são espelhos, porque quando você começa a ver cada situação, que eu fiz uma amiga que toda vez que eu via ela encarando alguma situação, ela se fazia a pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? Porque se a gente prestar atenção, várias situações vão se repetir, só que de formas diferentes. E aí, se você se bota na situação de mas por que isso tá acontecendo comigo de novo? Vítima. Se a gente muda pra o que essa situação tá tentando me ensinar? Por que isso tá me incomodando? Por que isso tá me deixando feliz? A vida vira um grande experimento de tudo. Então, isso é muito interessante, porque é isso, a gente foi fazer uma trilha, eu e essa amiga. E aí, teve uma subida ali que eu não tava esperando e o terreno tava meio solto. E eu comecei a ficar muito nervosa. Ela: Júlia, o que você tem que aprender com isso? Às vezes dá vontade de falar: eu não quero aprender mais nada. Eu só quero eu quero fazer fotossíntese, isso é uma planta. Mas são espelhos por causa disso, porque você tá dando de cara com seus medos, com as suas forças, com as suas fraquezas, com o que você achava que você tinha de certeza. Então é muito interessante, cansativo, porque é sempre a sua cabeça ali avaliando tudo, mas é incrível, porque te traz esse portal para novas possibilidades. Total. E crescimento, né, que é incomparável. E aí não é só a viagem, é você estar aberta a isso. Quais são os seus projetos futuros? Tem um sonho aí guardado que quer compartilhar com a gente? O que vem por aí? Eu não tenho nenhum plano fixo de o que vai ser a vida nos próximos meses, além da expedição do Vietnã em outubro, para as mulheres. Aí, ainda tem vaga? Ainda tem 4 vagas no momento que a gente está gravando. E vamos ver quanto tempo vai Vamos ver até o dia que eu soltar esse episódio. Capaz que não, mas fiquem atentas, porque deve vir mais, né, Júlia? Vamos ver, né? As expedições é uma coisa que você pensa em fazer recorrentemente? É algo que eu quero justamente ver como que eu me sinto nesse processo para oferecer mais expedições, mas é o que eu realmente, vindo para o Vietnã, abriu esse novo portal. Tipo, caraca, posso estar trazendo essas mulheres também para vivenciar esses portais em diferentes lugares, que são, obviamente, lugares que me tocaram também. Então, Vietnã, quem sabe Tailândia, quem sabe alguns lugares na América Latina no futuro. Mas se eu tenho que falar de um sonho que eu tenho muito forte, que eu não sei quando eu vou realizar, é viver um tempinho na Nova Zelândia. Esse é um grande sonho meu, de alugar uma camper van e ir dirigindo, morando pelo país. Não sei quando, não sei como, mas é algo que é aqueles sonhos que você sente que quando for a hora, meio que as coisas vão se agilizar e vai acontecer. Lindo, perfeito. E para quem está nos escutando agora, para as nossas queridas ouvintes que estão aí precisando de um empurrãozinho, de uma palavra amiga, o que você diria para elas? Eu diria que vocês chegaram no lugar certo aqui, já escutem os outros episódios se não escutaram do podcast da Laís. E continuem buscando essas referências, porque você não tá sozinha. Às vezes você só tá no ambiente que isso não é compreendido, valorizado. Para mim, essa foi a principal coisa. Quando eu comecei a me rodear de mulheres que também... não só das viagens, eu acho que a gente romantiza muito também como se as viagens fossem a solução para tudo. Não é isso. Mas mulheres que se propõem a se mudar de apartamento, se mudar de cidade, mudar de carreira, mudar. Que se permitem mudar. Porque se a gente só fica com pessoas que nunca querem mudar nada na vida, a gente fica estagnada, porque a gente acha que, não, já tá... E às vezes você também já tá numa vida boa. Não é tudo que vem da insatisfação. Mas sempre pode ser diferente, pode ser melhor. Então não ter medo também. Acho que muitas mulheres também têm
medo de abrir mão de algo bom, porque vai que nunca mais encontrar algo melhor. E aí, isso é um pensamento muito escasso de você acha que você já conquistou tudo que você merecia conquistar. Então, buscar esses ambientes que não, as mulheres que estão ali mudando, circulando energia. Acho que circular energia é o mais importante que a gente sempre tem que fazer. E é o que eu recomendo. Perfeito. Eu acho que esse é o conselho que eu mais gosto, assim, a ideia de se rodear de pessoas que estão fazendo algo que você quer fazer, de pessoas que estão sonhando com algo que você quer realizar, porque fica mais tangível. É como se as pessoas que estão fazendo e sonhando te dessem a permissão de fazer e de sonhar, e vai que você também consegue. Agora, se a gente fica com pessoas que só te põem para baixo, te fala, não, o que você está falando? Você conta algum plano, algum sonho, e você sente um julgamento, você tem que sair correndo desse tipo de ambiente, né? Eu acho que esse é um dos conselhos mais valiosos que eu também dou para as mulheres aqui agora, que comecem a consumir também conteúdos de mulheres que se parecem com você, que veio do mesmo background que você, o mesmo contexto que você, porque aí você consegue realmente falar, pô, é possível para mim também, por que não, né? Pessoas reais, pessoas reais. Exato. É isso. Minha querida, quer falar mais alguma coisa? Acredito que seja isso. Mulheres, entrem em movimento. Não pensem, mas não pensem demais a ponto de ficar parada. O caminho se faz caminhando. Muito obrigada, Júlia. Adorei o nosso papo. Tudo de bom. Boa sorte nos seus projetos. E que continue inspirando mais e mais mulheres a seguirem os seus caminhos. Muito obrigada. Um beijo, querida. Um beijo. Beijo. Tchau. E aí, o que vocês acharam da história da Júlia? Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, que tenha te inspirado a seguir seus sonhos. E se você gostou, compartilha com suas amigas. Deixa aqui um comentário para mim. Eu vou adorar te conhecer melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e na paz.